Você já se perguntou como seria viver em uma cidade fantasma? Uma cidade que foi abandonada pelos seus habitantes por algum motivo misterioso ou até trágico? Nesse vídeo, nós vamos te mostrar as 12 cidades fantasmas mais assombrosas do mundo. E se eu te falar que tem uma aqui no Brasil? Já vai deixando seu like e se inscrevendo, que nós iremos te entregar uma dúzia de curiosidades. 12. Bodie, Califórnia. Bodie é uma cidade fantasma na Califórnia, que foi fundada durante a Corrida do Ouro em 1859. A cidade chegou a ter 10 mil habitantes, mas também era violenta e sem lei. Tiroteios, brigas e assassinatos eram comuns nas ruas de Bodie. Uma frase famosa atribuída a uma menina que se mudou para a cidade dizia: "Adeus, Deus, estou indo para Bodie." A produção de ouro diminuiu em 1880 e a cidade foi abandonada em 1942. Hoje, Bodie é um parque histórico estadual, onde os visitantes podem ver os edifícios e objetos deixados pelos antigos moradores. Alguns dizem que a cidade é assombrada ou até amaldiçoada. 11. Asgabat, Turquemenistão. Asgabat é a capital do Turquemenistão, um país que foi parte da União Soviética até 1991. A cidade é conhecida por seus edifícios de mármore, seus monumentos gigantescos e seus recordes mundiais, como o da maior roda gigante fechada do mundo. Mas Asgabat também é uma cidade vazia e repressiva, onde o governo gasta bilhões de dólares em obras faraônicas enquanto a população sofre com a pobreza, a falta de serviços básicos e a censura. Muitos moradores foram expulsos de suas casas para dar lugar aos projetos do governo, e os turistas são vigiados e proibidos de tirar fotos. Asgabat é uma cidade que tenta impressionar o mundo com sua riqueza, mas esconde uma realidade sombria e triste. 10. Craco, Itália. Craco é uma cidade medieval que fica no topo de uma colina na região da Basilicata, no sul da Itália. A cidade foi fundada por volta dos anos 540 e foi palco de vários conflitos entre reis, exércitos e partidos políticos. Mas o que realmente levou ao abandono da cidade foram os desastres naturais, como terremotos, inundações e deslizamentos de terra, que tornaram a vida de Craco muito perigosa e difícil. Em 1963, os últimos habitantes de Craco foram transferidos para uma nova cidade construída na planície. Hoje, Craco é uma cidade fantasma que preserva as ruínas e as memórias de uma história longa e turbulenta. A cidade é um destino turístico e um cenário de cinema, tendo sido usada em filmes como A Paixão de Cristo e 007. 9. Kolmanskop, Namíbia. Kolmanskop é uma cidade fantasma no deserto da Namíbia que foi fundada em 1908 por mineiros alemães que buscavam diamantes na região. A cidade se tornou muito rica e próspera, com casas luxuosas, lojas, hospitais, escolas e até uma fábrica de sorvetes. Mas a fortuna de Kolmanskop durou pouco. Com a Primeira Guerra Mundial, a produção de diamantes caiu e os mineiros foram embora para outras áreas mais lucrativas. A cidade foi abandonada nos anos 1950 e ficou à mercê das areias do deserto, que invadiram e cobriram os edifícios abandonados. Hoje, Kolmanskop é uma atração turística e um cenário de cinema, que mostra o contraste entre a riqueza do passado e a desolação do presente. 8. Ilha de Hashima, Japão. Hashima Island é uma ilha abandonada que fica perto de Nagasaki, no Japão. A ilha foi usada como uma mina de carvão desde 1887 e foi comprada pela empresa Mitsubishi em 1890. A ilha se tornou muito rica e desenvolvida, com prédios de concreto, escolas e hospitais. Mas a ilha também foi palco de trabalho forçado e violações dos direitos humanos, pois muitos prisioneiros de guerra foram obrigados a trabalhar nas minas durante a Segunda Guerra Mundial.
A ilha entrou em decadência nos anos 70, quando o carvão se esgotou e a mina foi fechada. A ilha foi abandonada em 1974 e ficou isolada por décadas. Então, a ilha foi reaberta para visitação em 2009 e hoje é uma atração turística e um patrimônio mundial da Unesco. A ilha é conhecida como Gunkajima, que significa Ilha do Encoraçado, por causa da sua aparência sombria e fortificada. 7. Kangbashi, China. Kangbashi é uma cidade moderna e futurista que fica no distrito de Ordos, na China. A cidade foi construída em 2004 com o objetivo de abrigar mais de 1 milhão de pessoas e impulsionar o desenvolvimento econômico na região, que é rica em carvão e gás natural. A cidade tem prédios luxuosos, parques, museus, estádios, mas a cidade também tem um grande problema. Ela está quase vazia. A maioria dos apartamentos e escritórios foram comprados por investidores, mas nunca foram ocupados. A população estimada da cidade é de apenas 20 a 30 mil pessoas, o que faz dela ser uma das maiores cidades fantasmas do mundo. Kangbashi é um exemplo de como a construção desenfreada e o planejamento inadequado podem levar ao desperdício de recursos e ao abandono urbano. 6. Pripyat, Ucrânia. Pripyat é uma cidade fantasma que fica perto de Chernobyl, na Ucrânia. A cidade foi fundada em 1970 para abrigar os trabalhadores e as famílias da usina nuclear de Chernobyl, que era uma das maiores e mais modernas da União Soviética. A cidade tinha cerca de 50 mil habitantes e contava com escola, hospital, cinema e até um parque de diversão. Mas tudo mudou em 26 de abril de 1986, quando ocorreu o pior acidente nuclear da história, no reator número 4 de Chernobyl. Essa explosão liberou uma nuvem radioativa que contaminou a região e se espalhou pela Europa. Um dia depois do desastre, os moradores de Pripyat foram evacuados às pressas, deixando para trás todos os seus pertences e toda a sua vida. A cidade nunca mais foi habitada e ficou sob uma zona de exclusão de 30 quilômetros. Hoje, Pripyat é uma cidade congelada no tempo, que mostra as marcas da tragédia e da natureza. A cidade agora é um destino turístico que atrai visitantes curiosos e aventureiros que querem ver de perto as ruínas e todos os objetos abandonados. 5. Bombay Beach, Califórnia. Bombay Beach é uma cidade fantasma que fica às margens do Salton Sea, um lago artificial que se formou no deserto da Califórnia em 1905 por um acidente da engenharia. A cidade foi criada em 1929 com a intenção de ser um resort de luxo para os turistas que queriam aproveitar as águas salgadas e a paisagem exótica. A cidade chegou a ter cerca de 1.000 habitantes e contava com hotéis, restaurantes, clubes e até um campo de golfe. Mas Bombay Beach também foi vítima do Salton Sea, que se tornou um desastre ecológico por causa da poluição, da salinidade e da falta de drenagem. O lago começou a secar e liberar um cheiro fétido, matando os peixes e as aves que viviam por ali. Em certo momento, o nível da água também subiu e inundou parte da cidade, destruindo as casas e os negócios do local. A cidade foi abandonada nos anos 70 e ficou sob uma camada de sal, areia e lixo. Hoje, Bombay Beach é uma cidade congelada no tempo, que mostra as marcas da tragédia e da decadência. 4. Plymouth, Ilha de Montserrat. Plymouth era a capital e o principal porto da Ilha de Montserrat, um território ultramarino do Reino Unido, no Caribe. A cidade foi construída sobre depósitos de lava antigos, perto do vulcão Soufriere Hills, que estava inativo há séculos. A cidade tinha cerca de 4.000 habitantes e contava com igrejas, escolas, lojas e hotéis. Mas tudo mudou em 1995, quando o vulcão entrou em erupção violentamente,
lançando cinzas, rochas e lama sobre a cidade. Logo após a erupção, vários moradores fugiram do local e outros foram evacuados pelas autoridades. A cidade nunca mais foi habitada e ficou sob uma zona de exclusão que cobre metade da ilha. Hoje, Plymouth é uma cidade fantasma que está parcialmente soterrada e destruída. 3. Sanzipori City, Taiwan. Sanzipori City era um projeto de resort futurista que consistia em casas modulares em forma de disco voador, localizadas na costa norte de Taiwan. O projeto foi iniciado em 1978 pelo Hunku Group, com a intenção de atrair turistas ricos e soldados americanos estacionados na Ásia. O projeto tinha um design inovador e moderno, inspirado na arquitetura do futuro, que era popular na época. No entanto, o projeto enfrentou vários problemas financeiros, técnicos e supersticiosos que levaram ao seu abandono em 1980. Durante a construção, ocorreram vários acidentes fatais que foram atribuídos a uma maldição do local, que supostamente era um antigo cemitério ou um campo de batalha. Além disso, as estruturas de concreto e plástico foram consideradas inseguras para uma área propensa a terremotos. A cidade nunca foi concluída, e as casas ficaram abandonadas por décadas, se tornando uma atração turística e um cenário artístico por sua aparência estranha e assustadora. Em 2008, as casas foram demolidas para dar lugar a um novo desenvolvimento turístico e ecológico. 2. Kelso, Califórnia. Kelso é uma cidade fantasma que fica no Parque Nacional de Mojave, na Califórnia. A cidade foi fundada em 1905 como uma estação ferroviária que ligava Utah a Los Angeles. A cidade começou a crescer na década de 20 e em 1940, quando se tornou um centro de transporte e mineração de bórax, ferro, ouro e prata. A cidade chegou a ter cerca de 2.000 habitantes, já contava com hotéis e restaurantes. Mas a cidade entrou em decadência nos anos de 50 e 60, quando as minas fecharam e o transporte ferroviário diminuiu. A estação ferroviária foi desativada em 1986 e a cidade foi abandonada desde então. Hoje, a estação ferroviária foi restaurada e se tornou o centro de visitantes do Parque Nacional de Mojave, onde os visitantes podem aprender sobre a história e a natureza da região. 1. Fordlândia, Brasil. Fordlândia era uma cidade planejada pelo magnata americano Henry Ford, que queria criar uma fonte própria de borracha para sua empresa de automóveis. A cidade se iniciou em 1928 em uma área de milhões de hectares compradas do governo brasileiro, na floresta amazônica. A cidade tinha um estilo americano, com casas, escolas e hospitais, mas Fordlândia também tinha muitos problemas, como a resistência dos trabalhadores locais às regras e costumes impostos por Ford, a falta de conhecimento sobre o cultivo da seringueira, as pragas e doenças que atacavam as plantações e a concorrência dos produtores asiáticos de borracha. Com isso, a cidade nunca produziu borracha o suficiente para atender às demandas da Ford e foi abandonada em 1945, depois que Ford vendeu a terra de volta ao governo brasileiro por uma fração do preço original. Hoje, Fordlândia é uma cidade fantasma que preserva as ruínas e as memórias de um projeto fracassado e utópico. E essas foram as 12 cidades mais assombrosas do mundo. Você teria a coragem de visitar alguma delas? Qual delas você achou mais interessante ou assustadora? Deixe seu comentário embaixo e compartilhe a sua opinião conosco. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe seu like e se inscreva no nosso canal para ver mais vídeos como este. Obrigado por assistir e até a próxima.